Boa noite. Acredito que vocês conhecem essa música. É o tema de Tara. Isso porque, atendendo o pedido do meu amigo Bruno Mariano Campos, eu resolvi fazer como primeiro vídeo literário desse canal uma análise do meu filme preferido, E o Vento Levou, que foi lançado em 1939 e foi dirigido por Victor Fleming, mas produzido por David O. Selznick, que eu considero o verdadeiro autor desse filme. Só que vai ser uma análise comparando com o livro que o inspirou, escrito por Margaret Mitchell durante 10 anos e publicado em 1936, ganhador de um prêmio Pulitzer. O que é que se pode dizer sobre a história? Ela é bem conhecida. É sobre Scarlett O'Hara, a filha de um importante plantador da Geórgia, Gerald O'Hara, um imigrante irlandês, que vivia com a mãe Ellen e as duas irmãs Suellen e Karin na fazenda da família Tara. E todos os percalços que ela passa num período de aproximadamente 12 anos, entre 1860 e 1872. Scarlett não é uma figura simpática para todo mundo. Ela passa por muita coisa ao longo do filme. Em determinados momentos, você tem vontade de dizer, mas como essa garota é burra! É meu filme preferido, mas eu não posso deixar de evitar isso. Porque quando a história começa, ela parece ser uma garota patricinha, que não tem nenhuma outra preocupação além de estar bem na vida e ter todos os pretendentes à disposição dela. E ela fica com raiva porque o cara que ela estava interessada, Ashley Wilkes, outro filho de um fazendeiro importante, ia se casar com a prima dele, Melanie, que ela considerava totalmente sem graça. Ela se declara para ele numa festa. Ele diz que ainda vai casar com a prima do mesmo jeito. E por despeito ela se casa com o irmão de Melanie, que morre algum tempo depois de pneumonia. Ele é convocado pelo exército, mas nem sequer chega a combater. Aí depois ela se encontra com um cara chamado Rhett Butler, que é um aventureiro. Ele tem um jeito meio malandro, meio cafajeste. Pouco mais, ela vai para Atlanta viver com Melanie. Depois de um tempo, a guerra avança, os efeitos começam a ser sentidos na cidade. Melanie fica grávida numa visita que Ashley faz à família, que ele também tem ido para o exército. Ela faz o parto de Melanie com a ajuda de uma escrava e conta com a ajuda de Rhett para voltar para casa e descobre que tinham perdido tudo. Até a mãe dela, que tinha morrido de tifo. Mesma doença que também vitimou as irmãs dela, que conseguiram se recuperar. Ela faz aquela cena clássica que ela se ajoelha na horta da fazenda, depois se levanta e diz que aconteça o que acontecer, ela vai sobreviver àquilo e que mesmo que ela tenha que mentir, trapacear e matar, ela nunca vai passar fome de novo, nem ela nem a família dela. E de fato ela faz todas essas coisas, porque ela começa a cultivar algodão, aí entra um desertor na fazenda e, sabendo que ele poderia roubá-la e estuprá-la, ela pega um revólver e o mata, e Melanie ajuda a encobrir o crime. Depois Ashley volta e fica claro o ciúme que ela tem de Melanie.
começam a cobrar impostos sobre Tara. Ela procura Rhett, mas ele diz que não pode ajudá-la. Aí ela seduz o noivo da irmã Suellen, Frank Kennedy, para ele se casar com ela e dar o dinheiro para ela pagar os impostos. Ela começa um negócio com madeireira e, apesar de casada com o Frank, fica bem óbvio que ela é meio grosseira com ele. Depois de um tempo, Frank se envolve numa ação para defendê-la quando ela é atacada e chega a sofrer uma tentativa de estupro por aproveitadores, mas é defendida pelo ex-capataz da fazenda dela que estava passando por lá. E nesse confronto Frank morre. Ela se sente culpada, é consolada por Rhett e se casa com ele. Parece que a história vai entrar nos eixos, mas como eu disse, tem momentos que você disse, mas como essa garota é burra. Porque fica óbvio ali que Rhett faz de tudo por ela, mas ela ainda prefere alimentar uma fantasia por Ashley. E ela se aproveita de que quando ela tem a filha, ela ficou um pouco gorda e resolve que não vai mais ter filhos. Isso o que significa? Significa que ela não vai ter mais relações sexuais com ele. Só que na verdade isso é um pretexto, porque ela descobriu que Ashley não tinha mais relações com Melanie, porque Melanie não podia mais engravidar depois que ela teve o filho, porque seria uma gravidez de risco. Rhett se revolta, fica meio claro ali que ele tem um envolvimento com a cafetina da cidade, Belle Watling, mas ainda fica junto com ela por causa da filha. Acontece que eles têm outros entendimentos. Tem uma cena que ela é flagrada com Ashley numa situação que, apesar de não ter tido nada considerado comprometedora, ela tem uma discussão com o Rhett, eles acabam indo para a cama. Ele sai por um tempo para levar a filha para conhecer a família. Quando volta ela descobre que ela fica grávida. Eles têm outra discussão, ela cai na escada perto do bebê. Aí Melanie incentiva a tentar retomar o casamento. Só que aí acontece talvez um dos momentos mais tristes do filme. Quando ela se recupera, ela assiste com o Rhett Bonnie, a filhinha pequena, se exibir num pônei. Só que ela acaba saltando muito alto, cai do pônei e morre. Da mesma maneira como o pai dela, Gerald, tinha morrido tempos antes, caindo de um cavalo, saltando uma cerca. Aí o casamento deles azeda de vez. Rhett quase enlouquece porque ele não quer enterrar a filha. Quem acaba convencendo a fazer isso é Melanie. Só que Melanie tinha conseguido engravidar e lidar com aquela situação foi demais para ela. Ela acabou tendo um aborto. E esse aborto causou a morte dela. Só que antes dela morrer, ela ainda chama Scarlett e pede para que ela cuide do filho dela e para ela ser boa com o marido. E essa cena acaba sendo um divisor de águas, porque naquela cena Scarlett percebe três coisas: que a única amiga de verdade que ela tinha acabado de morrer, que ela nunca amou Ashley de verdade, que ela amou só uma fantasia, e que o verdadeiro amor dela era o Rhett. Só que quando ela procura o Rhett, diz isso para ele diz que mesmo um grande amor como o dele pode se gastar se não for cultivado, e que ele já tinha sofrido demais por ela. E que ele vai
viajar para tentar se recuperar. Aí ela pede para ir com ele e ele diz: minha querida, você é tão infantil. Você acha que me dizer simplesmente sinto muito adianta? E o que vai ser de mim? Ele fala aquela frase que é uma das mais lembradas do filme: francamente, minha cara, eu não dou a mínima. Ela sofre bastante, mas aí ela lembra que todas as vezes que ela teve dificuldades, ela voltou a Tara e conseguiu recuperar as forças. E ela crê firmemente que ela vai conseguir trazê-lo de volta, porque amanhã é um novo dia. E o último quadrinho do filme mostra, nos créditos, mostra ela de frente de Tara com a mala na mão. O que é que se pode dizer comparando o filme com o livro? Em algumas coisas, o filme é melhor. Os atores, porque eu sou da opinião que muito da mística em torno de Scarlett aconteceu porque foi Vivien Leigh que a interpretou. Ela não só era muito bonita, como ela era uma grande atriz e ela deu a Scarlett talvez uma dignidade que ela não tivesse tanto no original. A fotografia e a música do filme são lindas. E alguns dos aspectos controversos do livro foram depurados no filme. Por exemplo, a Scarlett do livro é bem mais detestável que a do filme. Só para vocês terem uma ideia, antes da filha que morre no filme, Bonnie, ela teve outros 2 filhos dos 2 primeiros casamentos. Um menino chamado Wade com Charles Hamilton, o irmão de Melanie, e uma menina chamada Ella com Frank Kennedy. Ela era uma péssima mãe para eles. Tem várias passagens que mostram que quando o menino tinha uns 3 anos, foi na época que a situação começou a piorar para o sul e eles viviam em Atlanta, e o menino vai com eles para Tara no episódio da fuga depois do parto de Melanie. E logo quando eles chegam, por algum motivo, ela se irrita com o choro do menino e dá uns tapas nele. Em várias passagens ela aparece gritando com o menino, sendo ríspida com ele, dizendo para deixá-lo em paz, que não tem paciência. Bem se vê que ela não tem instinto maternal. Agora você imagina você ser uma criança que até pouco tempo era tratado bem por todo mundo, porque o livro deixa bem claro que quem cuidava do menino era mais Melanie e os outros parentes. Aí todo esse bem-estar é destruído num momento e você passa a ter o pior contato possível com a sua mãe. É um defeito que eu acho difícil de perdoar. Eu digo que ela dá dor de cabeça para todos os homens com quem ela se envolve. Porque quando ela se casa com Charles, ela o obriga a se retirar da cama na noite de núpcias. Ela é grosseira com Frank em vários momentos. Ela, em algumas cenas, meio que faz pressão para Ashley ficar com ela.
Sem mencionar que Red faz tudo por ela em vários momentos do livro, quando ele ajuda a se libertar do luto, quando ele ajuda a sair de Tara, quando ele... a sair de Tara não, de Atlanta, quando ele a tira da depressão por causa da morte do segundo marido e se casa com ela. E ela não reconhece isso. Ah, e outra coisa. Em mais de um momento, principalmente quando ela ajuda a fazer o parto de Melanie, ela fantasia com a morte de Melanie, porque aí ela poderia ser a madrasta do menino e se casar com Ashley. E outra, o livro também faz uma certa apologia da Ku Klux Klan como se fosse uma organização de defesa dos sulistas. Interessante que o livro ele fala bem do ponto de vista do Sul na guerra, e nesse ponto é legítimo, todo mundo tem direito de se expressar, mas às vezes meio que romantiza a escravidão e parece que se esquece que muitas escravas e escravos sofreram naquele período. O único escravo que é maltratado no livro é Prissy, a escravazinha de Scarlett, e isso fica quase justificado porque dá a entender que Prissy é preguiçosa e malandra. Mas a própria cena que vão resolver a história do ataque de Scarlett no livro é uma ação da Ku Klux Klan para combater os brancos à toa do norte que se instalaram no sul. Agora, o que é que o livro tem de positivo em relação ao filme? Muita coisa teve que ser tirada, porque primeira edição o livro tem umas 1000 páginas e para fazer um filme que não fosse grande demais, olha que o Vento Levou tem 3 horas e meia, muita coisa tinha de ser tirada. Aí tinha histórias de juventude de Gerald e Ellen muito interessantes, a maneira como o Gerald chegou à América fugindo da Irlanda e um romance que Ellen teve com o primo antes de se casar com Gerald, não foram incluídos no filme. Teve muitos personagens também que não foram aproveitados, famílias de vizinhos de Scarlett e tal. As próprias Ellen e Melanie, a meu ver, elas têm personalidades mais interessantes no livro do que no filme, porque Ellen era aquele tipo de mulher que ela conseguia se impor sem ser autoritária como Scarlett era mais pelo jeito dela, um jeito mais persuasivo. Fica claro na história que ela era quem dava as ordens na fazenda, não Gerald. E Melanie é mais ou menos desse jeito também. Para quem muitas vezes tem tendência a achar a Melanie bobinha, é porque não conhece a Melanie no livro. Ela tem atitudes ali que mostram que ela era uma pessoa forte, só que a força ela era mais moral do que física. E toda a história é bem interessante. Se você conseguir deixar de lado um pouco esse fato que o livro faz apologia da Ku Klux Klan, que pode romancear uma coisa ou outra, você vai desfrutar bastante. Porque acho que é importante você valorizar as obras de arte dentro do contexto que elas foram escritas. Eu soube que há alguns meses um cinema dos Estados Unidos resolveu proibir a exibição de O Vento Levou, que era um filme que sempre passava nas férias lá,
sob o pretexto de que estava... não queria passar um filme que podia ferir suscetibilidades de telespectadores negros. Não seria muito mais interessante exibir o filme e fazer um debate sobre a escravidão e sobre a Guerra da Secessão? Essa coisa está tão perigosa que eu soube que há alguns anos um dos livros que ajudaram a conscientizar a população americana sobre os horrores da escravidão, Acabando do Pai Tomás, ele deixou de ser lido em escolas americanas sob o pretexto que ele tinha linguagem racista. Um livro que é essencial para entender a história do abolicionismo americano. Mas enfim, é o meu primeiro livro como comentar, é o meu primeiro vídeo como comentarista de literatura. Eu espero que vocês gostem, que vocês perdoem os eventuais deslizes. Eu espero que nos próximos eu consiga afinar um pouco mais o meu estilo. Tenha uma boa noite.